agora espaço para Antônio Carvalho e a conversinha ao pé de ouvido. Conforme promessa que a gente fez há uns dias atrás aí, eu disse que traria até esse microfone e realmente trouxe. Eu tenho em mãos aqui xerox, inclusive, que eu tirei da obra A Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, em que ela nitidamente fala de coisa que eu venho falando aqui faz tempo, mas às escâncaras, de forma bem aberta, porque hoje já é permitido isso. Que ela própria disse: eu não posso dizer mais do que eu disse. A Doutrina Secreta não é um livro fácil, porque você, para escrever com um cunho científico ou pseudocientífico, como se diz, com normas da BNT, etc., essa coisa toda, né, para ter valor perante o pessoal de ciência, os literatos, etc., não é fácil, porque você tem que escrever com a opinião dos outros e depois você dá a sua no meio. Você concorda, você dá a opinião de um, de outro, depois no fim você coloca a sua opinião. Você não pode simplesmente ficar colocando a sua opinião o tempo todo. Isso não é um livro com um caráter científico, né? E a Blavatsky, toda a doutrina secreta é escrita desse jeito. Ela vai com palavras de cientistas da época, mostrando que o esoterismo sabe mais que a ciência e que a ciência vem atrás daquilo que os esotéricos, os teósofos, etc., os gnósticos, né? Todo mundo que se dedica ao ocultismo vem dizendo já há trocentos anos atrás, muito antes de Cristo, na época da Atlântida ainda, para você ter uma ideia. Então, da Doutrina Secreta, volume 2, Simbolismo Arcaico é o nome dessa obra, página 253, está escrito algo que induz você a pensar naquilo que eu venho falando faz tempo, que eu tive uma visão uma vez do sol, que eu vi um gigantesco anjo enorme, né, com os olhos azuis, loiro, com cabelos cacheados até a altura dos ombros, e disse isso aqui. Atrevidamente disse isso aqui no ar, acho que há alguns anos atrás. E com uma espécie de uma paramenta branca, asas abertas, e o ser mais lindo que eu já vi até hoje, e aparentando 33 anos, aí demanda conhecer um pouco mais de esoterismo para poder entender isso. Para dar o famoso grau 33 maçônico, né? E esse ser, com uma espada flamígera, dourada, enfiada na altura da cintura, eu o identifiquei como o arcanjo Micael. Aquele que, para quem conhece cosmogênese hoje em dia, é o mundo da intuição, que por acaso, nesse momento cósmico universal, é o mundo das causas. Porque o mundo das leis é um mundo mental, esse é o mundo da intuição. O mundo das causas é um mundo mental, portanto polarizado, e tudo que é mental é relativo, como a gente vem comentando há muito tempo aqui. E o mundo dos efeitos é o do realizador do plano cósmico, aquele que exerce a função de Logos Terra. Logos, quer dizer Deus também, e não só aquilo que o dicionarista diz, estudo, tratado. Por isso que astrologia tem um outro sentido complicado e difícil de entender. Porque é o estudo de Deus nos astros. Porque não existe astro no céu, só existe criaturas angelicais. Tem astros negros, né? Que são anjos negros também. Porque a raça negra é a mais antiga do planeta, como já dissemos aqui centenas de vezes. Eram os lemurianos. Depois você tem anjos de todas as cores e tamanhos que você possa imaginar, espalhados por aí. E cada luzinha dessa brilhando, para o clarividente, não tem mistério. Ele vê um ser que está no plano físico-mental abstrato, ou manásico, de maná que cai do céu para encarnar aqui ou para obter experiência na Terra. E aquela luzinha é algo concentrado principalmente no chakra cardíaco desses seres cósmicos, né? Bom, então dito isso,
isso há anos atrás, que o Sol, na verdade, é um arcanjo enorme, um Mahashoman dos hindus, eu obtive como resposta dezenas de e-mails, telefonemas de gente até chorando e dizendo: puxa vida, eu também já vi. Lá de Mogi das Cruzes, uma ouvinte nossa, que é até parente de um lavrense ilustre, foi muito amigo do meu pai, industrial lá de Lavras, ligou: eu também já vi. Um outro colega meu falou: eu também já vi, mas eu achei que era imaginação minha. Um lá de Santos, que é locutor em Santos, entrou em contato com a gente. Puxa, fiquei emocionado, que com 9 anos de idade eu vi esse ser. E contei pro meu pai e minha mãe, me mandaram pro psiquiatra, acharam que eu tinha ficado doido, né? Mas eu também vi, e daí? Né? Agora, será que todos nós, os 35 que entraram em contato aqui, os que não entraram, os que já viram também, somos todos loucos? Estamos vendo miragens? Aliás, miragem é tudo na vida, porque a vida é mais virtual do que real, né? A vida que a gente leva é virtual, ela não é real. A vida real é ininteligível para nós por enquanto, né? Não tem sentido para nós, somos tão relativos. Pois bem, entrando então no que está escrito na Blavatsky, feito essas ressalvas para a gente poder entender, diz ela aqui: a Teoria Solar, seção 8, da página 253 de A Doutrina Secreta, volume 2, Simbolismo Arcaico Universal. Breve análise dos elementos compostos e simples da ciência em oposição às doutrinas ocultas. Até que ponto é científica essa teoria, tal como aceita geralmente? São argumentos do século XIX, anos 1800. A Blavatsky morreu no começo dos anos do século XX, né? É a mártir do século XX, como é chamado. O único defeito da Blavatsky foi ter dedicado a sua vida inteira para o engrandecimento do ser humano, para melhorar a cabecinha dele. E o que tem de gente enxovalhando a memória dela ainda é terrível, né? Esses seres só sofrem, porque o ser humano, como criança que é, ele fica imaginando: tá querendo tirar alguma vantagem, tá querendo aparecer, tá não sei o quê. Então, se você não fala, tá sonegando. Se você fala, é um idiota que tá querendo aparecer, arrogante, que tem metido a saber tudo. Que atitude você deve tomar? Não. O ser humano não sabe o que ele é, então ele fica nesses impulsos emocionais, de pensamento, e não sabe pensar ainda, né? Então daí nós ficamos julgando o tempo inteiro o outro. Esse aqui presta, esse aqui não presta. Se você julga que presta, você está errado. Se você julga que não presta, você está errado também, porque o ser humano tem o princípio do bem e do mal dentro dele, né? Então continua Blavatsky, em sua réplica ao ataque dirigido pelo Sr. Gould, o Dr. Gould, ela está citando cientistas da época, a nata da ciência da época, principalmente ingleses, alemães, americanos e tal, franceses, né? Contra a teoria do vitalismo, diz ela, que está inseparavelmente ligada aos elementos dos antigos na filosofia oculta, o grande fisiólogo professor Bill lança mão de algumas expressões tão belas quanto significativas. Existe um mistério na vida, diz o Dr. Bill, professor Bill. Mistério que jamais foi sondado e que se amplia à medida que se estudam e se observam mais a fundo os fenômenos biológicos. Nos centros vivos, muito mais centrais que os centros observados, com os mais poderosos instrumentos de ampliação. Você imagine, hoje nós temos muito melhores, né? Nos centros da matéria viva, até onde a vista não pode penetrar, mas para onde pode a inteligência dirigir-se, ocorrem transformações sobre cuja natureza os físicos e os químicos mais adiantados, está se referindo ao século XIX, se mostram incapazes de nos dar uma noção. É palavra de um cientista. E não há mesmo razão alguma que nos leve a pensar que a natureza dessas mutações possa algum dia ser determinada por meio da investigação física, tanto mais quanto elas certamente dependem de uma ordem ou natureza totalmente diferentes daquelas a que se pode associar qualquer outro fenômeno conhecido. Palavras sábias, não, ditas no século XIX. Se você gosta disso e tem tempo e quer ir fundo, vá para a Suíça. Entre lá no CERN, peça para entrar lá, fica insistindo até conseguir. Você tem que falar inglês, francês, sei lá o que mais, porque são cerca de 5.000 pessoas trabalhando no CERN,
o maior acelerador de partículas em atividade no mundo hoje em dia, e onde está mais avançada a pesquisa de vida. Os americanos estão construindo um túnel de 100 quilômetros, né, com outro acelerador de partículas, mas isso aí vai demorar muito tempo para entrar em atividade ainda. O de CERN está em atividade desde a década de 80, ou até um pouquinho antes, né? O túnel tem 27 quilômetros. E o que descobriram lá até hoje gerou um livrinho que eu tenho em casa, da editora Pensamento, um livrinho pequeno de um jornalista alemão chamado Felix Weber. Esse jornalista estudou física nuclear, foi lá para o CERN, ficou lá não sei quanto tempo, não sei quantos anos estudando, e descobriu que os físicos que sondaram a matéria no microcosmos, mas a ponto, por exemplo, de descobrir coisas fantásticas, como, por exemplo, você pega um quark, que é uma partícula subatômica, e ele tem um antiquark. Eles conseguiram separar um quark do antiquark, ou do companheirinho dele, ou companheira, né? Eu já digo companheira porque aí já é teosofia, já é eubiose, já é ocultismo, né? Separa um quark do antiquark, sabe o que acontece? Aparece outro quark do lado do antiquark e outro antiquark do lado do quark. Quer dizer, não dá para ficar sozinha que nem o homem, né? Ele separa de uma mulher, arruma a outra, e geralmente arruma uma parecida com aquela primeira, né? Que é para dar combinação. Mas reclama tanto daquela e arruma outra. E a mulher a mesma coisa. Ah, o traste do meu marido arruma outro marido. Você está percebendo que isso aí está na matéria? E está em tudo, né? Cada sol tem a lua que merece, cada lua tem o sol que merece, e vai por aí afora. Já estamos falando do macrocosmos também, né? Esse mistério, a origem da vida, diz a Blavatsky, o ocultismo o situa no mesmo centro que o núcleo da matéria-prima do nosso sistema solar, pois que são uma e a mesma coisa. Diz o comentário, ó, 2 pontos. Presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. O Sol é o coração do mundo solar, entre parênteses, sistema. E o seu cérebro está oculto por trás do Sol visível. Então tem um cérebro do Sol oculto por trás do Sol visível. Que cérebro é esse? Seria o corpo do Mahashohan, que está lá. Você vê ele inteiro. O Sol é apenas um conglomerado eletromagnético no chakra cardíaco do Arcanjo Micael. É o que a gente vem dizendo aqui, né? Então, repetindo o que Blavatsky diz na página 253 do volume 2, A Doutrina Secreta, Simbolismo Arcaico Universal. O Sol é o coração do mundo solar, do sistema, e o seu cérebro está oculto por trás do Sol visível. Aquilo que você vê não é a realidade está atrás, está escondidinha. Mas está no plano físico, mental, abstrato, por isso que ninguém vê. Você tem que abrir uma visão em você chamada físico, mental, abstrata para você ver. Dali, prossegue a Blavatsky, a sensação é irradiada para cada centro nervoso do grande corpo. O grande corpo do quê? Do Mahashohan, claro. E as ondas da essência da vida fluem para dentro de cada artéria, de cada veia. Os planetas são os seus membros e as suas pulsações. Aqui, se você não tiver chave para abrir, e só o professor Henrique Zé de Souza que deixou essas chaves, né? Porque a Blavatsky não vai além disso. Ela não podia ir, já foi enxovalhada, expulsa dos Estados Unidos, teve que adiar o trabalho que ela tinha que fazer lá, porque a missão dela era melhorar a cabeça do americano, que é quadrado até hoje, né? Só está presa à religião e é pecado isso, não pode aquilo, não pode pesquisar, não pode nada, né? E ela foi expulsa de lá, voltou para a Índia, né? De onde ela saiu, porque ela era russa também. E na Índia ela acabou desenvolvendo esse trabalho, escreveu a Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, ela já havia escrito, era a leitura de cabeceira do grande cientista Einstein, considerado o maior cientista do século XX, que não entendeu a Blavatsky, para você ter uma ideia. Se ele tivesse entendido, ele não teria... tudo é relativo, menos a velocidade da luz. Ela também é relativa, o Sol é relativo, toda a criação é relativa porque sai de um absoluto, guarda relação com ele. Ou então não é criada. Tudo que é criado guarda relação com, então é relativo. Se é relativo, não é absoluto. Não sendo absoluto, não é verdade absoluta. Não adianta insistir em achar a verdade absoluta no universo manifestado, que você não vai achar.
O que eu estou dizendo aqui é tudo mentira, mas arrume melhor. Eu topo aceitar a sua, vá. Você tem que arrumar uma melhor, mais inteligente. A gente aceita. E já disse a Lures que a filosofia oculta, prossegue a Blavatsky, nega seja o Sol um globo em combustão. Ela está falando em globo, né? Eu estou falando num corpo enorme com 7 chakras, né? Cada chakra corresponde a um globo no Sol também. Daí o Sol ser considerado pelo ocultismo como uma cadeia também planetária. E o ocultismo ter dito que dentro do Sol tem vida, né? E o reservatório vital, o reservatório do nosso pequeno cosmos, o Sol, é o reservatório do nosso pequeno cosmos, gerando ele mesmo o seu fluido vital e recebendo sempre tanto como dá. E o Sol visível é apenas uma simples janela aberta no verdadeiro palácio solar, cujo labor interno ele revela sem alteração. Você está percebendo a sintonia que há com aquilo que a gente disse aqui e o que ela disse no século XIX, né? Só que ela não disse isso às escâncaras, né? O Sol é o coração como a circulação do sangue no corpo humano. Contraindo-se o Sol com um ritmo semelhante ao do coração humano, depois que o sangue regressa. Só que, em vez de realizar o circuito em 1 segundo aproximadamente, requer o sangue solar 10 anos para circular em um ano inteiro, para atravessar suas aurículas e seus ventrículos, antes de ir depurar os pulmões e de voltar às grandes artérias e veias do sistema. Fantástico, né? O universo inteiro é corpo vivo. A astronomia conhece o ciclo fixo de 11 anos, ao cabo do qual aumenta o número de manchas solares, sendo o aumento motivado pela contração do coração solar. O fenômeno assemelha-se à pulsação sadia e regular do coração humano ao passar o líquido vital pelos orifícios de seus músculos. Se pudesse, prossegue Blavatsky, dar luminosidade ao coração humano e tornar visível esse órgão vivo e palpitante, de modo que permitisse a projeção sobre uma tela, todo mundo veria então repetir-se o fenômeno das manchas solares a cada segundo, verificando serem devidas à contração e ao ímpeto do sangue. Só que o Sol está na 5ª dimensão e nós estamos numa dimensão física. Então apareceria manchas dentro do nosso coração também, onde tem uma luz fantástica, que é uma porção também do Sol, do plano mental, como vemos, nós temos falado aqui tantas vezes, né? Isso aí é para abrir a cabeça da gente, para a gente pensar melhor. O único propósito é esse, né? Ela não podia dizer às escâncaras: a vida é muito mais interessante do que qualquer ser humano possa imaginar. Agora, cabe a cada um aceitar o que a sua cabeça manda. Cada um cria sua própria verdade, né? A verdade de um cachorro é tudo que cai no chão é meu. Ele mete a boca e pronto, né? Cabe a você fazer um esforço mental para melhorar a sua compreensão da vida a cada instante. Isso não é pecado, viu? Pode fazer que você não vai para o inferno por causa disso, não.